irmãos, minhas irmãs, que os espíritos amorosos, amigos nossos, aqui da nossa casa, nos envolvam e permitam que a nossa conversa hoje traga um proveito para cada um de nós. Os princípios básicos da doutrina espírita. Antes de começarmos a falar desses princípios, é necessário a gente entender quais os aspectos que a doutrina tem. Porque muitas vezes a gente ouve que doutrina espírita não é religião, que é uma filosofia, outros dizem que é uma ciência. E Kardec, para quem não sabe, foi um pesquisador, um cientista que usou esse nome, Allan Kardec. Na realidade, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele teve oportunidade de, com um olhar de cientista, trazer para nós, para a posteridade, a doutrina da qual a gente sabe que Jesus prometeu. Eu enviarei um Consolador que vos falará sobre tudo aquilo do qual ele não pôde ter dito. Então vamos só assim pincelar esse início para entender. Doutrina espírita, ela vai ter, e nós podemos nos basear como se nós víssemos um triângulo de todos os lados iguais, equilátero. Num lado, nós vamos ver o aspecto científico, no outro lado, nós vamos ver o aspecto filosófico, e esses dois lados se unem na ponta, no vértice do triângulo, com o aspecto religioso da doutrina. Isso é o básico para a gente entender. Quando a gente fala espírita, espiritismo, é quem segue a doutrina espírita. Quando nós falamos espiritualista, é todo aquele que acredita no espírito. Qual a diferença? Nós acreditamos na reencarnação. Então, baseado nesse início aí, nós vamos assim entender. O que tem o lado científico da doutrina? É o estudo dos fatos e dos fenômenos espíritas produzidos por espíritos desencarnados e a substância da ciência espírita. Então, é através das experiências que foram feitas de forma experimental no início que surgiu a ciência espírita. E o aspecto filosófico? Quando o homem pergunta: quem sou? Como eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Por que das coisas, dos fatos, dos acontecimentos? Nós estamos filosofando. E o que a filosofia espírita traz? Ela vem trazer o estudo do homem, sobretudo do espírito, dos seus problemas, da sua origem e da sua destinação. Que destinação é o caminho? É o encontro com Deus. O vértice do nosso triângulo. E Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dizer assim: podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam-nos à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino que nos liga ao céu. Então, pincelei esse início para a gente poder entrar no tema desta tarde, que é os princípios básicos
da doutrina espírita. E eu digo com absoluta certeza que muitas pessoas não sabem os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro, a existência de Deus. Todo aquele que está na doutrina espírita, ele acredita, ele crê na existência de Deus. Mas, quando Kardec estava formatando o Livro dos Espíritos, que era o primeiro, ele tinha questionamentos. E o primeiro questionamento, que nós espíritas a gente já sabe bem de cor, é a primeira questão que ele faz aos espíritos. Porque toda a obra que Kardec deixou foi trazida pelos espíritos com reflexões dele. E ele pergunta ao espírito que estava ali respondendo para ele: o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Para nós entendermos Deus, os espíritos disseram assim: dentro da nossa capacidade de entendimento, nós vamos colocar alguns atributos de Deus. Essa primeira questão, eles respondem assim: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí ele vai discorrendo, perguntando mais coisas, e uma questão que ele pergunta, a questão de número 10, muito interessante, porque ele diz assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. A gente está tão atrasado que a gente não consegue entender Deus ainda. Mas aí, alguma coisa a gente tem que entender de Deus. Ele pergunta, então, quais os atributos de Deus? Aí começa os espíritos a dizer: Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele não teve princípio. Ele existiu sempre. Porque se ele tivesse início, ele teria vindo do nada. Então, Deus é eterno. É o primeiro atributo dos quais nós podemos ter conhecimento, entendimento. Dentro da nossa capacidade intelectual, moral e espiritual aqui da Terra, é o que a gente tem para entender, a capacidade nossa. O segundo é imutável. Imutável porque ele não muda. Ele sempre é e será o que foi. Deus é imutável. Imaterial. Aí começa a nossa dificuldade. Porque se diz que nós fomos feitos à imagem de Deus, a gente imagina aquele velhinho de barba branca, Deus agarrando a terra na mão. Não, Deus é imaterial, é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Deus é único, não tem outro Deus. É só Ele que criou tudo que existe. Todo-Poderoso. Porque quando é todo-poderoso, Ele sabe usar o poder de forma justa, que é outro atributo dele, soberanamente bom e justo. E se Deus é bom, justo, único, todo-poderoso, por que tem tanta coisa errada ainda acontecendo? Nós vamos ver que nessa nossa criação Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu condições intelectuais de evolução e de que forma nós estamos usando. Se nós temos dificuldade de entender Deus, Santo Agostinho, antes de se converter, ele foi totalmente devasso. A mãe dele, Santa Mônica, orou 27 anos
para a transformação. E ele, ao se dedicar, quando ele se converteu ao cristianismo, ele queria entender Deus. Ele queria entender Deus. Como que eu vou entender Deus? E ele teve um sonho. Certa noite, ao adormecer, nessa preocupação, porque ele fazia oratória, ele falava na igreja sobre Deus, mas ele tinha dificuldade de entender Deus. E ele teve um sonho. Ele estava caminhando na beira do mar, do oceano, quando ele viu uma linda criança com um baldinho, tinha feito um buraco, e ela colhia água e vinha e despejava. E ele viu a criança fazer várias vezes. Lógico que quando ela voltava, a água já tinha escoado, né? Daquele buraco na areia. E ele diz para a criança: meu irmão, minha criança, você não está vendo que cada vez que tu vem, a água se esvaiu, que tu não vai conseguir trazer toda aquela água para aqui? Porque ele havia perguntado: o que é que você está fazendo? Foi a primeira pergunta que ele fez. E a criança disse: eu estou tirando aquela água de lá e eu quero botar aqui. E aí eles: mas você não vai conseguir, não está vendo o tamanho desse mar, esse oceano vai caber nesse. Aí nesse momento, a criança se transforma num anjo e olha para ele com aquele olhar doce, amoroso, e diz: e tu, com a tua capacidade, queres entender Deus? Tu também não tem como entender Deus. E essa historinha fica para nós. O quanto é difícil ainda a gente entender Deus. Em nosso grupo de estudo aqui, mais cedo, teve um dia que nós tivemos um debate maravilhoso sobre Deus, a dificuldade de a gente entender Deus. E Santo Agostinho trouxe essa historinha que ele relata, né, numa das suas oratórias, que o anjo veio para ele na forma daquela criança para dizer, tipo, o que serve para nós? Quem somos nós para entender a grandiosidade de Deus? Então, esse é o primeiro princípio básico da doutrina espírita, a existência de Deus. Deus, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. E o segundo? O segundo é a existência e a sobrevivência do espírito. A Kardec foi explicado, e é onde todos nós nos baseamos, somos formados de 3 camadas ou coisas, que é o nosso espírito, o nosso corpo físico e um elemento que é o laço que une os dois, que se chama perispírito. Nós vamos encontrar na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, um item explicando tudo isso aí. Todo aquele que tiver interesse de estudar a doutrina espírita mais profundamente, nos grupos de estudo, a gente estuda mais aprofundadamente, explicando cada um desses elementos que nos formam. O nosso espírito é a criação divina. Mas aqui na Terra, nós necessitamos do nosso corpo físico para nos movimentar. E esse laço que une o espírito ao corpo físico, ele é semelhante ao nosso corpo físico. Inclusive, as doenças aparecem primeiro nesse corpo extrafísico. É um corpo sutil, não é um corpo igual ao nosso corpo material, mas ele tem as mesmas características, e esse corpo chamado perispírito que transmite ao nosso corpo
as doenças, as capacidades, as habilidades das quais nós vamos nos utilizar no nosso corpo físico. Então, quando nós estamos ainda lá no plano extrafísico, no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, onde aqueles que serão nossos pais, a nossa família, aceita a nossa chegada como filhos, nós planejamos a existência. O que nós vamos fazer na existência? Viemos com as nossas dificuldades para a nossa evolução. Aqui é a escola. Lá a gente faz um preparo, um exercício, mas aqui é a escola. Aqui nós vamos fazer as provas. E se a gente não passar naquela prova, voltamos noutra existência repetindo aquele ano, aquela prova da qual a gente não conseguiu resgatar. Por isso, aproveitem esse corpo físico com as dificuldades que ele apresente. Ele é uma bênção. Eu costumo falar muito que esse momento na nossa existência é do despertar. Nós despertamos ao entendimento que estamos temporariamente revestidos de um corpo físico que nos faz ir de um lugar para o outro, que nos alimentamos, nos banhamos, estudamos, trabalhamos. Mas o espírito é o que sentimos, o que desejamos, o que pensamos, que são os valores que nós vamos levar. Então, se nós estamos num momento passando por uma prova que parece difícil, peçam ajuda à espiritualidade, porque ela vai dar a força, a confiança, a garra, para que nessa existência a gente não desfaleça nessa prova. E quando a gente estiver lá no final, fomos para o plano espiritual, vamos olhar lá o nosso livrinho da nossa existência aqui, né? E aí lá vai estar aprovado, não conseguiu realizar tudo aquilo que se comprometeu, conseguiu realizar tudo o que se comprometeu e auxiliou outros, teve tolerância, paciência, virtudes que nós vamos depois levar conosco. Eu costumo dizer que a gente carrega para o outro lado uma malinha, uma bagagem de mão pequenininha. Ela não é grande, que são as nossas conquistas. Aí ali vai estar bondade, tolerância, paciência, amorosidade, amizade, mas vai estar também raiva, ódio, traição, briga, egoísmo, orgulho. O que a gente precisa de tirar dessa bagagem? Essas coisas que pesam, que doem, que fazem o nosso espírito adoecer. E encher o nosso espírito de gratidão, de alegria pela vida. Então, esses corpos, tanto o corpo físico como o perispírito e o espírito, têm que ser alimentados diariamente. Com uma oração, quando acordar na cama ainda. Obrigado, Senhor, eu estou despertando. Que o meu dia seja útil, que eu tenha paciência, que eu tenha tolerância, que eu faça o meu melhor nesse dia. E lá no final do dia, lembrando novamente Santo Agostinho, ele fazia uma reflexão. O que ele fez de errado para ele corrigir no dia seguinte? E o que ele fez de bom, que bom.
vou continuar a fazer assim. A gente também é assim. Tem coisas que a gente acerta, tem coisas que a gente erra, mas não seguir sempre errando. A gente tem que corrigir, a gente tem que aprender a pedir desculpa, a ser mais tolerante, mais paciencioso. É o orgulho que nos impede, às vezes, de a gente ter mais empatia, estar mais em contato com aqueles. Vamos para o terceiro princípio básico da doutrina. Só recapitulando: a existência de Deus, a existência e sobrevivência do Espírito. E o terceiro, a pluralidade das existências, a reencarnação. E aí nós vamos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, 2 capítulos básicos, dos quais vale a pena lerem. O capítulo 2 vai dizer: meu reino não é deste mundo. Que Jesus dizia isso, né? E o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então são capítulos que nos esclarecem o valor da reencarnação, a grandiosidade dessa justiça divina de Deus que nos permite uma nova existência, onde nós vamos corrigir aquilo que nós não conseguimos, vamos nos reencontrar com desafetos para aprender a se perdoar, vamos nos reencontrar com os nossos afetos, a quem nós somos afim, para um dar força para o outro, para vencer as nossas tarefas nessa existência. Isso é gratificante. Isso tem tudo a ver com a bondade de Deus, com o amor de Deus por nós. E então, nesse capítulo, o capítulo 4, a necessidade da encarnação, no item 25 desse capítulo, Kardec pergunta, e o Espírito São Luís que vai responder: a encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? E aí ele discorre de forma fantástica, explicando a necessidade que nós temos para a nossa evolução de vivenciar a experiência na Terra. Embora no plano extrafísico, no plano espiritual, nós temos chances de aprender, desenvolver dons, nos capacitar. Nós precisamos de um corpo físico, de todas as vicissitudes que a Terra impõe a nós para nós passarmos na prova. Mas outra coisa importante de dizer, além dessa grandiosidade que é a experiência de ver outra vez, de Deus nos dá o livre-arbítrio de nós caminharmos pela nossa vontade, pelo nosso desejo, mas também de ver nessa necessidade da reencarnação uma forma não de castigo, como foi a pergunta feita aqui, né? Se seria uma punição. Não. Nós, espíritas, a gente vê a oportunidade da reencarnação como uma nova chance, onde nessa nova chance eu posso melhorar, resgatar faltas passadas, mas eu posso também adquirir outras capacidades, fortalecer outras virtudes das quais eu tenho, mas ainda não está ainda com muita luz, muito brilhante, está ainda fraquinha, que nem a bondade, a serenidade, a tolerância e tantas outras virtudes
que não cabe aqui estar citando todas, mas que cada um de nós pense. Existe em nós, cada um de nós é um indivíduo. E a nossa evolução como espíritos foi diferente de cada um. Então, eu posso ter adquirido uma virtude num nível, enquanto outro irmão, o Alexandre, por exemplo, adquiriu num outro patamar, porque as experiências que ele passou propiciou uma alavancada naquela virtude. Mas nem por isso, perante Deus, eu sou menos amada que ele. Deus nos ama integralmente, cada um de nós, com as nossas deficiências e com as nossas capacidades. Existe aquela parábola do talento para explicar, né? Bem, que aquilo que é nos dado, nós temos que saber ampliar e não ficar estagnado, parado, achando que eu sou assim, eu não vou me modificar. Nós podemos e conseguiremos. E então, existência de Deus, primeira, segunda, existência e sobrevivência do espírito, terceira, a reencarnação, que é a pluralidade das existências como forma que temos de evoluir, de retornar e nos reconciliar com aqueles que nós temos dificuldade, mas também a bondade de Deus permite que a gente tenha aqueles mais afins para nos fortalecer também. Então vamos para o quarto princípio básico que a doutrina espírita nos ensina. A pluralidade de mundos habitados. E aí a ciência, não só a ciência espírita, com os livros básicos nos trazem, principalmente o livro A Gênese, mas a própria astronomia hoje nos coloca que nós, o planeta Terra, faz parte do sistema solar, o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, nós pertencemos à Via Láctea, e não vou me estender nem ao universo. Na Via Láctea já tem cálculo que tem 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Será que só tem vida aqui na Terra? Quando Jesus disse que meu reino não era desse mundo, que havia muitas moradas na casa do Pai, a ciência está mostrando a grandiosidade que é a vida. E é muito importante quando a gente fala vida, normalmente se pergunta assim, qual o contrário, o antagônico de vida? Morte. Não é. O contrário de morte é nascimento. Vida é plena e eterna, que somos espíritos imortais. Então, impossível que nós não estagiaremos ou já estagiamos em outros planetas, que nós só vivenciamos a Terra. Sendo que no nosso sistema solar, a Terra não é o planeta mais evoluído. Então, quem tiver oportunidade, leiam e vocês vão se deslumbrar com o livro da obra básica chamado A Gênese, que vai explicar tudo sobre toda a formação do nosso planeta. A gente sabe que Jesus já era um espírito crístico quando a Terra foi criada, há 4,5 bilhões de anos.
Então, nós temos um caminho longo até tornarmos espíritos crísticos, ou, que nem o nosso irmão Toninho diz, um dia seremos anjos, né? Então é um caminho longo, mas que este momento que nós estamos vivendo seja o mais importante. É o momento do nosso despertar. Somos espíritos imortais temporariamente revestidos de um corpo físico. Mas esse corpo físico permite ao espírito fazer o que precisa para a evolução. Não fiquemos estagnados horizontalmente, só no comer, beber, trabalhar, dormir, se alimentar, dormir de novo, levantar, trabalhar. Não, nós precisamos evoluir. Aonde eu estiver, fazer a diferença, fazer o bem, ser generoso, ver em si os potenciais do qual pode, aonde estiver, fazer o melhor. E vamos para o quinto princípio, a comunicabilidade com os espíritos. Aí vem a doutrina espírita, com a mediunidade, nos dar o contato, a comunicação, os espíritos vindo até nós, nos ensinando, nos mostrando as dificuldades daqueles que partem para o lado de lá sem saberem, porque no pensamento deles, morreu, vai ter o descanso eterno. E a vida é evolução constante. Então, esse quinto princípio vem nos mostrar que nós estamos constantemente nos relacionando com os espíritos. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. E o que eles respondem? Muito mais das vezes são eles que nos fazem, nos conduzem. Então aí vem o nosso cuidado. Como é que está o nosso pensamento? Como é que está a nossa conduta, a nossa moralidade? Esses vão ser os espíritos que vão se aproximar de nós. Eles se aproximam por afinidade. Se eu penso em alegria, em contentamento, em construir, em fazer coisas produtivas, se eu tenho alegria de viver, quem poderá estar me intuindo, me auxiliando? Enquanto que, se eu acordo reclamando, se está frio, se está chovendo, se o ônibus está demorando, se o trabalho, eu não gosto do trabalho, se eu brigo com o meu companheiro, a minha companheira, e se eu fico o dia inteiro me martirizando com coisas que aconteceram e que eu precisava ter dito isso ou aquilo, quem será que vem para perto de nós? Nós temos 1/3 encarnado e 2/3 de espíritos desencarnados, convivendo conosco. Então, muitas vezes, nós vamos deixar, pela nossa invigilância, sermos influenciados negativamente. Vamos aproveitar essa existência. Então, recapitulando, para vocês guardarem isso que é importante, princípios básicos da doutrina espírita: existência de Deus, a existência e sobrevivência do nosso espírito. E quando eu digo isso, o que é o espírito? É esse ser pensante. Quem pensa é o espírito. O espírito comanda lá para o perispírito, que vai traduzir no nosso
cérebro o que nós pensamos. É o Espírito que comanda. Então, é fácil, analisem sempre o que vocês pensam. É o Espírito de vocês que está no comando. Reencarnação. Graças a Deus, que Deus é Pai e permite que a gente volte para corrigir o que a gente não conseguiu nessa, mas também para corrigir o que ficou para trás. Então, se a gente está passando por dificuldades, faz parte. Nós precisamos pagar os boletos, as promissórias que estão acumuladas e que agora, como espíritos despertos, nós sabemos que é necessário fazer esse ajuste, esse pagamento, né? Pluralidade de mundos habitados. Nós estamos num período de transição no planeta Terra, que vai passar para regeneração. Ele é um pouco provas e expiação, outro pouco regeneração. Então, nós sabemos que quando a gente está num planeta de provas e expiação, o mal domina. Quando ele passar para a regeneração completamente, vai existir o mal ainda, mas o bem vai começar a dominar. Então, por isso, a gente encontra essas disparidades aqui na Terra. Mas faz parte nós sermos os espíritos viajores que voltarão à Terra regenerada. É a colheita. Se eu não procurar semear agora, nessa existência, a minha colheita vai ser de acordo com o que eu estiver plantando hoje, nessa existência. Pluralidade dos mundos, eu já falei, e a comunicação dos espíritos. E aí vem a gratidão a Deus Pai de nos permitir que os irmãos mais velhos, os irmãos mais evoluídos, esses espíritos que têm mais luz, venham trazer mensagens, ensinamentos, a fim de que a gente corrija o nosso caminhar. Essa é o que nós queríamos deixar hoje para vocês, pautando nos princípios básicos da doutrina espírita. Quando nós falamos do Evangelho, quando a gente cita outros livros do Pentateuco, das obras básicas, muitas vezes foge o conhecimento disso que é o básico da doutrina. Então, eu gostaria que nessa tarde de hoje vocês voltassem para os seus lares gratos a Deus por essa existência, essa encarnação. Boa tarde.